Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E chegamos ao final da lição número 9, que tem como título Jacó, o enganador. E nesta semana podemos tirar muitas lições para a nossa vida espiritual. Porém, antes de nós avançarmos, eu convido você a orar neste momento. Falemos com Deus. Sagrado Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Continue iluminando a nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Dentre muitas coisas que aprendemos essa semana, uma das coisas que reforçou foi o fato de que Deus não escolhe pessoas baseado em seus méritos, em suas obras, mas na sua graça. Porque quando olhamos para a história de Jacó, vimos que Deus o escolheu, não porque ele merecesse. Jacó não merecia ser escolhido. Nenhum de nós merecemos ser escolhidos por Deus. Mas Deus escolheu com base na sua graça. Foi pela graça divina que Deus escolheu Jacó. Foi pela graça que Deus nos escolheu. E é interessante que Jacó trabalhou arduamente para merecer a graça de Deus. E isso é uma contradição ao Evangelho, porque se ele merecesse, não seria graça, mas seria obras, de acordo com Romanos capítulo 4, verso 1 a 5. E o próprio Paulo diz que pelas obras ninguém será salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus. A história de Jacó, ela deixa um exemplo para todos os gananciosos. Não tente, de forma alguma, não tente alcançar êxito na sua vida, não tente se promover à custa dos outros. E há muitas pessoas que, infelizmente, elas usam as pessoas como escadas, não é verdade? Para subir. Mas aqui Jesus nos ensinou que se quisermos realmente subir, precisamos descer. Se quisermos realmente subir, precisamos se humilhar mais do que todos. É assim que acontece. Jacó, ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu o que é viver pela fé. Ele aprendeu a experiência de ser dependente de Deus. E este é o segredo na vida cristã, é sermos dependentes do Senhor. Precisamos aprender a depender 100% de Deus. Enquanto não realmente aprendermos essa lição, jamais iremos desfrutar da graça divina. É preciso abrir mão do controle de nossa vida, é preciso abrir mão de tentar controlar e colocar tudo nas mãos de Deus, pois é Deus que vai te estabelecer e estabelecer o seu futuro. Não há outro caminho, sabe? Vimos ali que Jacó, ele tentou se apossar da bênção da primogenitura, do privilégio da primogenitura por meio do engano, mas não demorou muito para ele ver a sua ligação com Deus cortada, para ele perder a ligação com Deus, para ele perder o lar. Não demorou muito para ele perder tudo. Logo ele se viu como um fugitivo errante pelo meio do deserto, buscando um futuro sombrio. E é interessante que Deus o viu ali, nesta triste condição, frustrado, decepcionado, né? Naquela condição triste, foi ali que Deus o viu. E é interessante como podemos ver a ação de Deus. Deus não o abandonou, não o desamparou. Deus, ele foi em busca, e isso é muito importante. Embora sejamos falhos, pecadores, errantes, Deus nunca vira as costas para o ser humano. Deus sempre vai em busca, mesmo que o ser humano esteja numa condição triste, decadente por conta das consequências de seus erros, de suas falhas. Deus vai em busca para restaurar. E é interessante que Deus viu em Jacó ainda potencial para glorificar o nome dele. E olha que coisa interessante, lá no meio do deserto, frustrado, ali aquele homem que queria alcançar o céu por meio de
de suas obras, por meio de suas tentativas, queria alcançar o favor de Deus, agora se encontrava, diante de um imenso abismo entre ele e o céu, entre ele e o Deus, causado por seu pecado. Mas ali Deus então apresenta uma escada que vai da terra ao céu. Essa escada é Cristo. Cristo é o único meio pelo qual nós podemos alcançar o céu. Cristo é a única ponte que pode haver sobre o abismo causado pelo pecado entre Deus e o homem. Cristo é o único caminho e foi Cristo apresentado a Jacó. Ali, Jacó, olhando para aquela escada, entendeu que somente por meio da provisão divina é que ele poderia alcançar o céu. Somente por meio da graça de Deus, somente por meio de Cristo Jesus. Não há outro meio de alcançar o céu. Sabe, eu quero dizer para você, meu querido amigo, que nesta história toda de Jacó, nós aprendemos que a salvação é um dom de Deus e que nós devemos realmente buscar trabalhar, buscar nos esforçar, devemos praticar boas obras, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos por Cristo. Devemos praticar boas obras porque Deus nos amou, porque Deus nos salvou, porque Deus nos restaurou. Que você sempre entenda que alcançar o céu não depende de você, mas depende de Cristo em você. Alcançar o céu não depende do que você faça, mas depende daquilo que Cristo fez por você. Você precisa simplesmente aceitar aquilo que Deus te oferece em Cristo Jesus e viver de acordo com a vontade de Deus pela fé, pela graça de Deus. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.